Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Então, antes da gente começar o nosso estudo, que nós possamos serenar a nossa mente, elevar o nosso pensamento. Eu vou começar o nosso estudo fazendo uma leitura da prece de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a prece diz o seguinte: Fazei-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Então, que nós possamos compreender os tesouros do tempo, como disse a mensagem, porque nós já somos amparados pelo Pai, já temos a oportunidade do dia a dia, para que a gente possa fazer inúmeras alterações ao nosso benefício e ao benefício de todos aqueles que estão ao nosso derredor, estendendo e indo mais além. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do capítulo 16, o auxílio mútuo. O texto diz o seguinte: Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido sobre as necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia ao apóstolo em silêncio e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado. Quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro, mas ele, sobroçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou, encharcado sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, aguardando-se índene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado, ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixará os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Então aqui a gente consegue perceber que Deus tem N meios de nos fazer progredir, de nos buscar para essa elevação. Só que como nós temos o livre-arbítrio, como nós temos as nossas opções de escolha, muitas das vezes a gente passa por oportunidades de auxílio, e pelo nosso ainda talvez egoísmo, pela nossa forma de pensar,
né, pelo nosso raciocínio, mas não integrado com o sentimento, a gente deixa as oportunidades passarem batido. Então a gente precisa entender que com Jesus a gente precisa reconciliar as duas coisas. O auxílio mútuo, como ele diz no título, porque é eu me auxiliar aproveitando a oportunidade de auxiliar ao outro, porque nós crescemos juntos, nós somos agregados, todos nós, né? Então, muitas pessoas que estão ao nosso derredor, né, seja o nosso vizinho, seja do outro lado do mundo, né, em N situações a gente tem uma oportunidade de auxiliar, nem que seja por uma prece, né, intercedendo por aqueles irmãos que estão naquela situação. Né? E Emmanuel complementa numa das suas mensagens que o nosso vizinho, por exemplo, se acontece qualquer coisa no derredor da nossa casa ou quem sabe num outro país, nós somos afetados, porque todos nós somos agregados. O nosso corpo, por exemplo, é agregado. Então, se acontece qualquer coisa com o nosso órgão apartado, o corpo inteiro sente. Então, nós temos a oportunidade sempre de auxiliar. Então, só que acontece que às vezes a gente se deixa levar pelo nosso egoísmo, né? A gente se preocupa com o que o outro vai fazer com o meu auxílio. Então, essa preocupação ela já não deveria ser mais minha. Eu preciso simplesmente cumprir o meu dever. Qual que é o meu dever como cidadão, como um cristão? É auxiliar. Né? Então, eu auxilio aquela pessoa e o entendimento é a capacidade dela. Quando nós auxiliamos, nós criamos N situações de interrogações e aperfeiçoamento no ser que recebe. Então, vamos supor, eu estou numa situação, alguém vem e me presta um auxílio. Meu primeiro sentimento é de gratidão. Em segundo, talvez eu comece a questionar. Aquela pessoa veio e me ajudou, tipo, não me conhece, não sabe quem eu sou. Então a gente provoca uma situação positiva que aquela pessoa pode levar e serve de aprendizado para ela. Mas a gente precisa entender que a gente é responsável até uma parte. A outra parte, numa situação, é da pessoa, é individual de cada um. É um aperfeiçoamento íntegro de cada um. Mas nós precisamos sempre estender a mão, sempre auxiliar, sempre que tivermos a oportunidade. E sempre vamos ter uma oportunidade. Lembrando, como diz Jesus, que é pelos frutos que nós seremos conhecidos. Então não adianta a gente simplesmente ficar falando o nome do Senhor, falando o nome de Jesus, falando palavras lindas, perfeitas, mas a gente não demonstrar em ações. Até porque o Espírito, ele reencarna para executar. Né? Então não adianta somente ter as ideias, é necessário colocar em prática. Né? O Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Cristo, ele poderia simplesmente mandar N espíritos na hierarquia dele ou numa hierarquia inferior que ele para poder fazer a sua missão, mas ele veio até nós e passou por todas as situações, passou por todas as flagelações, deu ressignificado ao sofrimento para nos ensinar que é possível, para nos ensinar que o nosso Deus está sempre olhando por nós, que nós não estamos desamparados, mas que nós precisamos auxiliar e confiar em Deus sempre, né? Aproveitando a oportunidade. E o certo, na minha visão, seria a gente ir até os necessitados e não esperar que eles sempre batam a nossa porta. Porque às vezes nós somos, né, cobertos por egoísmo, orgulho, vaidade. Então a gente não quer, mesmo sofrendo, não quer ir bater a porta. Mas mesmo a gente fechado no nosso orgulho, na nossa vaidade, os bons espíritos vêm até nós, né, e nos estendem a mão, nos mostram a simplicidade, nos mostram o meio de auxílio. Então é nós realmente ensinar ocultando a outra mão, né? Como Jesus nos ensina, é a gente estender a mão sem pensar em nada em troca. Simplesmente ajudar por ajudar e recordando que um dia nós vamos voltar, nós vamos precisar reencarnar. A reencarnação é progresso, faz parte da vida. Então nós estamos contribuindo até com o nosso futuro, de forma inconsciente. Né? Então, a universalidade, né, o apoio mútuo, estendendo a mão, aproveitando ao máximo de oportunidade, né, procurando meios de auxílio, contribuindo com o Pai. E no momento que nós mais precisamos, nós também estaremos sendo amparados. Então a gente precisa auxiliar aqueles que vêm após ou que vêm anterior a nós. Então nós, de forma inconsciente, estamos agregados justamente com os nossos cobradores,
aquelas pessoas que vêm nos cobrar, nos testar, que a gente ainda fala, nossa, essa pessoa tem o poder de testar minha paciência, mas essa pessoa faz parte do meu histórico reencarnatório. É a pessoa que eu preciso ter paciência, que eu preciso auxiliar, que eu preciso me auxiliar, entender. Né? Então, são oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia de agregar com esses irmãos. Né? E como Jesus mesmo disse, quando surge uma oportunidade, talvez, é uma oportunidade nossa de salvação para o nosso próprio espírito. E a gente acredita às vezes que a gente está ajudando outra pessoa, quando na verdade é nós que estamos sendo ajudados. É nós que estamos recebendo. Né? Então, quando a gente doa, é nós que ganha no final das contas. Né? Então, você contribui com a outra pessoa de uma coisa que você já tem, que você já pode doar. Ninguém bate na nossa porta por algo que a gente não pode, de alguma forma, nem que seja por uma palavra, auxiliar. Então, são oportunidades que a gente tem no dia a dia. E se a gente quer realmente um mundo melhor, se a gente quer um bairro melhor, uma cidade melhor, a gente precisa estender a mão. E todas as vezes que a gente se colocar, né, a auxiliar, a gente nunca vai estar desamparado. Sempre vai ter alguém, seja encarnado ou seja desencarnado no plano espiritual ali, para nos contribuir com a tarefa. Né? Como Jesus mesmo disse, onde tiver uma, duas, três ou mais pessoas reunidas em meu nome, em caridade, em auxílio, em prece, não vai estar desamparado. Né? Então a gente é ir mesmo mais além, como disse Jesus aqui, aproveitar a oportunidade ao máximo de auxílio. Né? E ir, como diz, com o coração, a gente, através da lógica, a gente entende, mas através do coração a gente sente a situação. E aí as coisas começam a fazer mais sentido, a gente começa a entender melhor Deus, a gente começa a entender os planos de Deus, o momento de aperfeiçoamento daquele espírito, a gente passa a entender o processo de aprimoramento, a sabedoria divina, e tudo isso serve de agregamento para o meu espírito, né, que está ali naquela oportunidade de auxílio e na oportunidade de aprender. Porque toda vez que a gente auxilia, o aprimoramento, o entendimento se faz mais compacto no nosso eu. Né? Então a gente se coloca verdadeiramente na situação do outro. E aí a gente percebe que o beneficiado disso tudo acabou sendo que nós mesmos. Né? Então que a gente aprenda cada vez mais a agradecer pelas oportunidades. Né? Então se a gente hoje tem uma situação complexa, uma situação difícil, mas que a gente tenha fé em Deus, que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade de burilamento do nosso espírito, né? Porque é através daquela oportunidade que a gente se resgata dos nossos próprios erros, que a gente entende, mergulha dentro do nosso próprio ser e compreende a necessidade daquela situação, né? O porquê que a gente passa quando a gente se recolhe no nosso íntimo e faz uma meditação. Então, os bons espíritos sempre nos colocam na situação de aprimoramento para o nosso próprio espírito. Deus, na sua sabedoria, cria N situações no nosso dia a dia para esse aperfeiçoamento. Né? E todos nós somos cientes de forma inconsciente, porque nós não estamos desamparados. Né? Deus está conosco a todo momento. Só que a gente não recorda, mas o nosso íntimo sabe das oportunidades, nosso íntimo sabe da necessidade, né? A nossa consciência está aí para isso. Então, sempre que a gente vai passar por uma situação, ela dá uma chamada de atenção. Só que às vezes a gente deixa passar esses momentos. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, né, com o olhar do Cristo, com o olhar do entendimento, da compreensão, do auxílio, da oportunidade, e entendendo sempre que a oportunidade que a gente acha que está dando para alguém, na verdade é uma oportunidade que nós estamos dando para nós mesmos, para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa própria renovação e para o nosso crescimento intelectual e o nosso crescimento moral, né, que no futuro se tornará uma ética inquebrável. E aqui, continuando o texto, ele diz assim, né? A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que o acompanhavam à reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo
são as suas próprias obras. Né? Então, aquilo que a gente falou, é através das nossas obras que nós alcançaremos a evolução. E nós seremos reconhecidos também pelas nossas obras. Né? Então, o mundo hoje, em cada ponto, né, em cada situação, existe N trabalhadores anônimos que são contribuintes de Jesus e dos bons espíritos. Pessoas boas que vivem trabalhando pelo auxílio daqueles outros de forma anônima, distribuindo o auxílio constantemente. Então, o mundo, ele realmente é sustentado de alguma forma por esses trabalhadores anônimos. É o trabalho da formiguinha, vamos por assim, onde ninguém está vendo, mas está acontecendo N coisas ali. Então, cada um de nós fazendo o seu papel, contribuindo da forma correta, lutando pelo seu próprio aperfeiçoamento, a gente é um contribuinte com Deus diretamente. E a gente consegue fazer a diferença dentro desse círculo que nós nos encontramos. Então, nada na vida é perdido. Nada, absolutamente nada é perdido. Cada momento é uma oportunidade. Como disse os bons espíritos na época do Kardec. Se ele não quisesse fazer o trabalho da codificação, do entendimento, o trabalho que ele executou, outro espírito estaria pronto para executar. Então Deus não coloca o alicerce em cima de uma única pessoa. Então cabe a cada um de nós aproveitar a oportunidade de fazer um reajustamento, né, um aprimoramento. E dentro do lugar que nós estamos, nós conseguimos fazer esse ajustamento ali que vai exteriorizar a mais além. Né? Então, dentro da família, dentro da instituição, sempre tentando ao máximo dar o nosso exemplo, nosso aperfeiçoamento. Né? Então, como disse Jesus, o meu Pai trabalha até os dias de hoje. Então, o Pai, ou seja, o nosso Pai, Deus, sempre está em trabalho de todos nós. Então, ele continua na atividade, porque o objetivo de Deus é fazer que todos os seus filhos alcançam a perfeição, alcançam a paz de espírito. Os degraus de evolução são nos dados constantemente, né? Nós somos direcionados constantemente pela vida e pelas situações ao nosso objetivo de melhora. Né? Basta que a gente olhe com os olhares certos, que a gente aproveite as oportunidades do dia a dia dentro das nossas capacidades. E aqui continuando ele diz: o coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Antes de concluir aqui o nosso estudo, gostaria somente de deixar uma mensagem de Emmanuel, intitulada Modo de Sentir. Modo de sentir, Emmanuel. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Éfesos, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra com quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições e a providência, a beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um espelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto,
O madeiro do Mestre converteu-se em luz indistinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Esse é o nosso estudo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Muita paz.